Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre contratação. Em que momento contratar e que momento não contratar. Essa aqui é a minha nova ajudante que foi contratada depois de uma entrevista. E depois da vinheta a gente fala sobre isso. Até já. Muito bem. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre contratação, como contratar uma pessoa para o seu time. Ahn, Como bem sabem, eu estive nesses últimos 3 meses, mais ou menos, entre a parte de março até junho, até o finzinho de maio, procurando emprego. Então eu participei de alguns processos seletivos. Alguns eu fui até uma etapa mais avançada, outros eu morri no primeiro e vários eu não passei da triagem. E isso me trouxe algumas reflexões que eu já tinha, que eu já pensava desde que eu comecei a fazer processo de contratação como líder de time em 2016, quando foram meus primeiros momentos de entrevistas e montando a equipe lá do Viva Real de regularização e depois de Customer Success. E depois eu fiquei bastante tempo sem ter esse dinamismo, essa dinâmica, na verdade, de participar de processos seletivos. Quando eu saí do Viva Real no momento de unificação das operações junto com o Zap, na fusão, eu fui para a OLX e, apesar de já estar sentindo o clima meio complicado naquela época e me mover, eu acabei entrando na OLX muito mais por indicação, assim, do que fazer um processo. Então, a minha gestora na LX me convidou e aí eu fiz a parte formal de conversar com o RH, conversar com a diretora, para fazer fit cultural, para a diretora me conhecer e ver que eu fazia sentido, enfim. Mas e depois para o iFood também foi por um meio de um convite de um antigo gestor meu do Viva Real que acabou me levando para pro iFood. Quando eu saí do iFood, então lá em março, eu entrei nessa, nessa esfera de procurar novamente emprego e nesse momento que eu precisei procurar emprego, eu voltei a lembrar da vida como ela é, né? Das dificuldades, etc., de procurar emprego. E eu acredito que mudou muito, né? Antigamente você entrava num vagas.com, num Macato, ou até mesmo pelo LinkedIn, você enviava o seu currículo e alguém te triava e alguém entrava em contato. Hoje em dia, já existem ferramentas de inteligência artificial que fazem esse papel da triagem inicial, como por exemplo a Gupy. E, e aí quando você abre o LinkedIn, você vê várias postagens falando sobre Gupy, falando como eu odeio a Gupy, como eu venci a Gupy, ou como eu não venci a Gupy, etc. Eu não venci em nenhum momento. Mas brincadeiras à parte, a Gupy, ela é uma ferramenta de inteligência artificial, mas que ela é moldada por uma pessoa, por um departamento de RH, que quando preenche a vaga, pega os requisitos e pega as necessidades, faz o briefing, um alinhamento junto com o gestor da vaga. Ah, e eu tinha particularmente uma raiva da Gupy por nunca avançar a etapa. Eu conversei com a Renata Padilha, ela trabalhou comigo no Viva Real, no RH, e a gente bateu um papo muito sobre como se preparar para entrevistas e etc, e também sobre a Gupy. E aí, nesse ponto em específico, são dois trabalhos, né? O primeiro trabalho e de novo, tem muita responsabilidade do gestor na vida, na cadeia, né? Porque o gestor ele precisa ter muito bem traçado, muito bem pensado o que ele espera da pessoa quando ele vai abrir uma vaga para o mercado. Especificações, conhecimentos técnicos,
perfil, o que a vaga vai fazer, o que precisa ter, o que, o que aquele profissional vai agregar na equipe. Porque quando ele vai fazer o briefing com o RH, ele consegue passar tudo isso de uma maneira clara, o RH passa isso para o sistema de uma maneira clara, e o sistema, que é a GUP, ele consegue triar. O que a GUP faz? Basicamente, ela quebra a ponte, quebra esse momento inicial de triagem do RH, de ficar lendo currículo por currículo, falando esse sim, esse não, esse não, esse não. Ele pega e, por um contexto de palavras-chave, ele elimina por pacotes um monte de gente. Então, por isso também, quem é o candidato, ele precisa ter um ou dois currículos, três períodos diferentes, para diversas áreas de atuação. Eu, por exemplo, eu tenho experiência com planejamento comercial e estratégico, com sales operations e com logística, com operação logística. Então eu preciso ter três currículos, porque o que eu fiz no iFood de logística, ele não conversa com uma vaga de sales operations. E o que eu fiz de sales operations, resultados que eu tive, etc., não conversa se eu estiver procurando uma vaga de logística. Então é importante ter as palavras-chave diferenciadas, etc., porque o robô ele vai ler essa palavra-chave junto com o alinhamento da vaga. Então, a tarefa de casa do gestor fazer correto o briefing com o RH e do candidato criar de uma maneira assertiva o currículo para cada objetivo que você tem ao se candidatar na vaga. Além de você ler a vaga e saber que você vai se candidatar para uma vaga de, sei lá, gestor de marketing, você nunca trabalhou com marketing na vida. Esses são pontos que fazem sentido. Muito bem, mas aqui o papo de hoje ele não é sobre sobre como procurar emprego. Talvez em outro momento a gente faça um outro vídeo sobre, mas aqui é sobre o que fazer para achar, para contratar uma pessoa. Eu, particularmente, durante todos os processos seletivos que eu conduzi, e foi algo que durante esse tempo que eu estava procurando, eu falava, porra, desculpa o palavrão, isso talvez não seja tão necessário assim, é a parte de você ter diversas etapas para você chegar naquela classificação. Por exemplo, dos processos que eu fiz, teve um a primeira conversa que eu tive com o diretor da área, assim, que era o contratante para quem eu ia responder, foi muito boa. Eu conversei muito com ele, as ideias bateram, você percebe que as ideias funcionaram muito bem, e tudo ele perguntava coisas, eu conseguia trazer exemplos do que eu fiz e do que eu achei, do que eu construí na área, que era análogo ao que ele precisava e tudo. Então, eu percebi que ele ficou muito empolgado com aquela primeira conversa. E ele pediu para eu seguir o fluxo do teste, do processo. Então, passei pelo RH, o RH me triou a parte de liderança, eu conversei um pouco sobre, de uma maneira muito resumida sobre várias coisas que eu falo nos vídeos por aqui. E beleza, passei e eu cheguei numa terceira fase, que era a fase do case. Me mandaram um case para fazer, particularmente ou não do que eu achei do case, eu fiz, coloquei, mas quando você é colocado à prova, numa situação em que você é a pessoa que está desempregada, você é a pessoa que tem muita expectativa, muita ansiedade gerando dentro daquele momento, e você é colocado nesse tipo de situação, talvez você não consiga falar não com clareza, mas você consegue colocar as ideias, mas na hora de conversar e de falar, o nervosismo faz parte. Tinha um professor no colégio que falava que ele só aplicava a prova porque o regimento educacional da escola pedia isso. Porque se não fosse por isso, se fosse livre, ele daria só trabalho. Porque você teria um tempo, você pesquisaria, você entregaria ou você apresentaria de alguma forma, mas ele faria só o trabalho, ele não faria uma prova, porque o momento de prova, o momento de avaliação, o momento mais crucial assim, você pode perder pessoas que entenderam ou que são boas para a função pelo nervosismo.
E eu pensei nisso, eu trouxe isso para minha carreira. De todas as pessoas que eu contratei na vida, à exceção de algumas decisões colegiadas no iFood, bem no meu início, que eu só segui o processo e eu estava mais como ouvinte do que como gestor contratante, aplicamos case e vimos como as pessoas iriam se portar sobre eles. Mas quando eu era o gestor contratante, podia ter essa liberdade de escolher, quando o RH me perguntava, você quer case? Eu falava, não. Eu prefiro muito mais testar a habilidade, testar o conhecimento numa conversa, quebrando o gelo. Você fala, você conversa, deixa a pessoa à vontade, aí você vai perguntando, você pergunta um pouco da vida, depois você contextualiza com alguma coisa da empresa, pergunta uma situação, aí depois você fala sobre outra coisa, você vai moldando uma atmosfera de calma, tranquilidade, porque você consegue avaliar melhor, na minha opinião, e é o que eu fiz, e eu acho que eu já contratei muita gente boa na vida, e fiz muitas pessoas crescerem por conta desse tipo de abordagem, de conversar, de deixar o ambiente à vontade e fazer perguntas específicas para ver como a pessoa ia se portando, do que falando, tá aqui um case, monta uma apresentação e vem apresentar aqui, e aí depois coloca um VP na apresentação sem preparar. Porque aí não importa, dependendo do cargo e dependendo da personalidade da pessoa, ela vai travar. E aí você você perde um bom profissional por conta disso. A minha entrevista na empresa que eu estou hoje, ela não teve case, foi essas conversas. O meu gestor me encontrou numa publicação do Layoff Brasil, que eu coloquei meu nome quando eu saí do iFood. Ele falou, cara, vamos bater um papo sem compromisso? Vamos. Naquela semana acho que eu bati uns 3 papos sem compromisso. Pô, não sei o que, gostei, vou marcar com o meu diretor. Marcou com o diretor e o diretor também não fez sério. A gente conversou, pô, deixou super à vontade, ele amenizou o clima, ele fez essas trocas assim, de perguntar da vida, de dar exemplo dele da vida, trocar alguma coisa nesse sentido e depois fazer pergunta específica do que ele precisava, do que eles estavam procurando e etc. E vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando a vaga ficou mais formatada, o meu gestor me chamou para conversar de novo e falou, cara, a gente tem essa vaga assim, assim. Ele foi fazendo as perguntas para ver, com certeza ele estava se encaixava no escopo que ele desenhou junto com o diretor. Pô, legal, legal, avançou. Aí foi pro RH, o RH fez já o fit cultural e veio a proposta. Não teve teste. E eu consegui um emprego assim, da mesma maneira que eu não faço testes, assim, case, etc. Eu converso com a pessoa, eu conheço a história e vou trazendo perguntas durante a entrevista que me responde se está dentro do escopo que eu preciso ou não, se ela tem a experiência que eu preciso ou não, se ela tem a vontade, se for uma pessoa júnior que eu estou contratando, que eu não quero um júnior com 10 anos de experiência, eu quero um júnior para aprender, e por aí vai. Esse é o meu método de contratação, eu acho ele bem mais assertivo do que você testar e colocar à prova uma pessoa, que nem o meu professor falava no colégio, colocar uma prova e criar um ambiente nervoso assim para a pessoa lidar. Porque, de novo, não é o gestor, não é o recrutador que está na ansiedade. Pode ser que tenha ansiedade para fechar a vaga e tal, mas não é a mesma ansiedade de uma pessoa que está sem emprego, pensando quanto tempo tem de dinheiro, como vai falar com a família, como vai lidar, como que vai segurar as pontas e um monte de si que vem na cabeça. Então é isso, eu quis dividir um pouco com vocês um método que eu acho interessante. Também esse não é método de filosofia e tal, é algo que eu venho testando desde 2016 na liderança e me trouxe resultados muito mais positivos e eu tenho orgulho dos times que eu construí e de pessoas que passaram na minha vida contratando dessa maneira. É isso, obrigado e até a próxima.